Nesse vídeo vamos falar sobre uma das espécies mais difundidas no Brasil, as víboras. Porém não é tão fácil quanto se pensa. Embora muitas pessoas acreditem que serpentes possuem veneno e as cobras não, a verdade é que não existe diferença entre os dois nomes. Cobra e serpente significa a mesma coisa, sendo venenosa ou não. Já a víbora não é um nome genérico. As víboras geralmente são identificadas pelo formato de fenda de suas pupilas. São cobras, ou serpentes da família Viperidae capazes de injetar veneno através de sua dentição, e por falar nisso, os dentes da víbora são mais longos do que as de uma cobra e se retraem quando fecham a boca. Já as cobras não conseguem dobrar suas presas da mesma maneira, mas podem fechar a boca com as presas mais curtas. A família Viperidae, as famosas víboras, constituem um dos mais notáveis grupos de serpentes do mundo, compreendendo cerca de 362 espécies e apresentando ampla distribuição geográfica. As víboras são caracterizadas pelo seu complexo mecanismo de inoculação de veneno e nesta família estão as serpentes causais da maior quantidade de acidentes ofídicos de toda a América, sendo, portanto, de suma importância na medicina. A família Viperidae é composta por 5 gêneros, sendo os mais conhecidos o gênero Botrops, que inclui espécies como a jararaca, o urutu-cruzeiro e a jararacuçu, o gênero Crotalus, ao qual pertence a cascavel e o gênero Lachesis, cuja espécie mais conhecida é a surucucu-pico de jaca. No Brasil, são registradas aproximadamente 32 espécies de viperídeos, sendo 2 do gênero Botrocophias, 28 do gênero Botrops, uma do gênero Crotalus e uma do gênero Lachesis. Os representantes do gênero Botrops apresentam uma grande distinção de tamanhos, variando entre 30 cm e 1,80 m. Em geral, as espécies semi-arborícolas apresentam corpo menos robusto e cauda mais alongada do que as que vivem em terra. Algumas espécies apresentam coloração variada, apresentando tons castanhos claros a preto, com manchas em forma de V invertido ao longo do corpo, como a Botrop jararaca. E por falar em jararaca, ela lidera o ranking brasileiro quando o assunto são acidentes ofídicos com 87 a 90% dos casos. O veneno destas espécies tem ação inflamatória aguda, ou seja, proteolítica, coagulante e hemorrágica, e pode provocar necrose. Já o das cascavéis é neurotóxico. Esse provoca visão dupla, dores musculares, urina de cor escura e dificuldades respiratórias. O veneno da cascavel é o que apresenta a maior letalidade, destruindo as células do sangue das vítimas, causando lesões musculares e afetando o sistema nervoso e renal. As surucucus apresentam veneno neurotóxico e coagulante, provocando braquicardia, hipotensão, diarreia e hemorragias. Cientistas acreditam que os viperídeos tenham se originado na Ásia ou na África, sendo que, atualmente esses indivíduos encontram-se tanto no Velho quanto no Novo Mundo. Diversos trabalhos baseados em dados moleculares têm apontado os crotalíneos do Novo Mundo como uma linhagem monofilética, que teria colonizado a América do Norte a partir de ancestrais asiáticos, possivelmente pelo Estreito de Bering, em um evento único. Essa linhagem teria se diversificado por todo o continente americano nos últimos 15 milhões de anos, originando os 12 gêneros reconhecidos atualmente. A grande maioria das víboras possuem escamas sobrepostas, cabeça triangular e suas glândulas de veneno ficam localizadas na parte de trás de cada olho, além de uma dentição do tipo solenóglifa, ou seja, é mais eficaz para inoculação de veneno, superando todos os répteis nesse quesito. Na hora do ataque, usam 2 dentes longos, curvados, afiados e retráteis que ficam na parte frontal do maxilar superior e se projetam para frente no momento do ataque. Também possuem cavidades termossensíveis, chamadas de fossetas loreais, que as fazem detectar o calor e permitem que elas caçem por termolocalização, identificando presas de sangue quente pelo calor que elas emitem do corpo. Obviamente que o tamanho continental do nosso país, com uma rica diversidade de biomas, aliados a uma imensa floresta, possuiria uma ampla variedade de serpentes, em especial, as víboras. Como eu disse antes, no Brasil encontram-se 4 tipos de viperídeos distribuídos por todo o território brasileiro. Entre elas podemos citar as do gênero Botrocophias, que compreende 5 espécies. O Brasil possui 2 espécies de Botrocophias,
como a Botrocophias rioprora, nome comum, jararaca nariguda. Serpente de pequeno porte, com tamanhos que variam entre 40 a 50 centímetros, podendo chegar aos 80, no máximo. É encontrada no leste do Equador, sul da Colômbia, noroeste do Peru e noroeste da Bolívia. No Brasil ela é encontrada no Acre, Amazonas, Pará e Rondônia. A outra espécie é a Botrocophias microphthalmus, que por aqui é avistada apenas em Rondônia, mas também é encontrada no Equador, Colômbia, Peru e Bolívia. O gênero Brotops é amplamente encontrado no nordeste do México à Argentina. Ocorre nas ilhas de Santa Lúcia e Martinica nas Antilhas, assim como nas pequenas ilhas da Queimada Grande, Alcatrazes e Vitória, e no litoral do estado de São Paulo. Popularmente, essas espécies são chamadas de jararacas, cotiaras ou urutus. Atualmente 47 espécies são reconhecidas, mas é consenso dentre os pesquisadores que a taxonomia e sistemática deste grupo está mal resolvida, de modo que novas espécies têm sido descritas, algumas sinonimizadas e entre outros. Os representantes desse gênero mostram uma grande variedade de tamanhos que vão de 30 centímetros a 1,80 m. O gênero Crotalus é um caso à parte, porque é bastante distribuído pelo continente americano, com aproximadamente 99 espécies e subespécies. Desses podemos citar a Crotalus viridis, encontrada no Canadá, Estados Unidos e México, a Crotalus pricei, encontrada em algumas regiões do México e Estados Unidos. A Crotalus cerastes, ou cascavel chifruda, ou ainda, sidewinder. É uma pequena cascavel que vive em tocas, com cerca de 75 centímetros de comprimento. Habita zonas áridas e desérticas da região sudoeste dos Estados Unidos e nordeste do México. Aqui no Brasil o único representante dessa espécie é a Crotalus duriceus, popularmente conhecida como cascavel, que tem uma ampla distribuição em nosso país. Além de que, são responsáveis pelo maior número de fatalidades. Seu veneno pode ser letal e tem ações neurotóxicas, anticoagulante e miotóxica sistêmica. O gênero Lachesis, conhecido pelo nome genérico surucucu, é encontrado por toda a América Central e América do Sul. Eram conhecidas 3 espécies desse gênero, porém estudos recentes descobriram uma nova espécie. Entre eles, podemos citar a Lachesis stenophris, acho que é assim que se fala. São encontradas principalmente na Nicarágua. A Lachesis melanocephala são encontradas na Costa Rica e no Panamá. Vale citar que essas 2 espécies não possuem subespécies conhecidas. E por último temos a Lachesis muta, também chamada surucutinga, surucucutinga, surucucu-pico de jaca, cobra-tupete ou surucucu de fogo. Ela é a maior serpente peçonhenta da América Latina, alcançando entre 2 metros a 2,5 metros. A maior já registrada tinha 3,65 metros. É dividida em 2 subespécies, como a Lachesis muta muta, encontrada na ilha de Trindade, em Trinidad e Tobago, na Costa Rica, sudeste da Colômbia, leste do Equador e do Peru, norte da Bolívia, leste e sul da Venezuela, Suriname e Guiana Francesa. No Brasil, é típica do bioma amazônico, sendo encontrada por toda aquela região, mas também pode ser encontrada em áreas isoladas de resquícios do bioma da Mata Atlântica. No estado da Bahia ocorre nos municípios de Amargosa, Belmonte, Camamu, Entre Rios, Ibicaraí, Ilhéus, Itacaré, Maraú, Mutuípe, Pau-Brasil, Piraí do Norte, Santa Cruz Cabralha, São Felipe, Teixeira de Freitas, Una, Uruçuca e Valença. A outra subespécie é a Lachesis muta rombiata, essa encontrada na costa brasileira desde o Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro. A Organização Mundial de Saúde estima que ocorram 2,7 milhões de acidentes ofídicos com humanos anualmente no mundo, sendo que o Brasil é o 3º país com mais acidentes dessa natureza, junto do Vietnã em número de acidentes com serpentes peçonhentas em todo o planeta, atrás apenas de Índia e do Sri Lanka. Por se tratar de um fenômeno que ocorre em maior frequência em regiões tropicais, onde os indivíduos carecem de sistemas de saúde plenamente organizados e preparados, bem como meios para acessá-lo, os acidentes ofídicos representam um grande problema de saúde pública para os países em desenvolvimento, sendo incluídos na lista de doenças tropicais negligenciadas.
A título de curiosidade, em nosso país, o gênero Brotops lidera o caso de acidentes ofídicos com 87% dos casos, seguido pelos crotalos com 9% e pelo gênero Lachesis com 3%. O veneno botrópico tem atividade inflamatória aguda local, coagulante. As complicações mais frequentes são dor, edema, sangramento, linfadenomegalia, equimose, aparecimento de bolhas e necrose tecidual e sangramentos, além de que há evidências de outros sintomas como vômito, sudorese e hipotensão arterial. O veneno das crotalos age de forma miotóxica e neurotóxica. Ele quase não produz lesões locais, porém pode causar paralisia flácida da musculatura esquelética, principalmente ocular e facial, fazendo com que o acidentado aparente estar embriagado. Pra falar a verdade, eu já nasci de porre já. Outros quadros clínicos são insuficiência respiratória, sangramento e distúrbios da coagulação. A ação miotóxica da peçonha afeta principalmente os rins, o que pode levar a um quadro de insuficiência renal aguda. Agora, a peçonha do gênero Lachesis é a mais letal para os humanos, mesmo que serpentes desse gênero sejam responsáveis por apenas 3% dos casos de acidentes ofídicos no Brasil. A peçonha age de forma proteolítica, hemorrágica e neurotóxica. Ela é inoculada em grandes quantidades no momento da picada, geralmente de 200 a 400 mg, podendo levar à morte. Lesões tissulares evidentes, como edema, hemorragia e necrose, além de náuseas, coagulopatias, hipotensão, bradicardia, diarreia, vômitos, transtornos de choque e alterações renais. Vamos às considerações finais. Infelizmente, em diversas regiões do Brasil, a aceitação de um estereótipo negativo para todas as serpentes, que são geralmente consideradas como animais perigosos. Tal situação, associada a alguns aspectos da cultura popular, pode potencializar conflitos entre a espécie humana e as serpentes, influenciando negativamente no modo como as pessoas veem esses répteis. O melhor a fazer é manter-se longe, porém, caso ocorra um encontro e se você for picado, em hipótese alguma faça tais coisas, como não amarrar o membro ferido, pois pode complicar a circulação do sangue, potencializando também o efeito local do veneno e assim aumentando os efeitos necrosantes e resultar na perda do membro afetado. Não cortar o local da picada, porque o corte pode aumentar o risco de infecção, podendo causar hemorragias. Nunca, jamais chupar o local da picada. Após a inoculação é impossível retirar o veneno. Não colocar nada sobre o ferimento que não seja antisséptico. Não ingerir bebidas alcoólicas, pois isso pode dificultar a identificação do quadro clínico, retardando a prestação de socorro ao acidentado. Mas não se preocupe, porque existem recomendações de especialistas, que são lavar com sabão e água corrente o local da picada ou da mordida se possível, pois assim é possível prevenir infecções secundárias. Mantenha o membro levantado, diminuindo assim a circulação sanguínea local e com isso retardando a dispersão do veneno no organismo. Beba bastante água, já que algumas víboras podem causar lesões nos rins e a água irá ajudar na recuperação do indivíduo. Não é necessário fotografar ou capturar o animal para a identificação. O médico capacitado consegue reconhecer o grupo de víbora através dos sintomas que o paciente apresenta. Procure um hospital. É recomendável consultar hospitais que possuem soro antiofídico próximos à sua região. Afinal, internet não é só para ficar vendo vídeos do TikTok. Eu espero sinceramente que tenham gostado do vídeo. Eu fico por aqui e não esqueçam daquele like maroto. Até a próxima!